nach Koblenz Hauptbahnhof über Wiesbaden. Abfahrt 10:53 Uhr. Heute von Gleis 23. Enquanto a cidade de Frankfurt guarda o polo econômico histórico da região central da Alemanha, a 1 hora de trem em direção ao sul, a cidade de Mainz também merece destaque. O rio Reno, segundo maior rio da Europa Central, perdendo apenas para o rio Danúbio, possui uma importância histórica. Geograficamente, desde a época do Império Romano, era considerado como a fronteira, o limite entre a civilização do Império e os povos bárbaros que viviam além do Reno. Nascendo na região dos Alpes suíços, o Reno corta toda a Alemanha, entrando por Liechtenstein, rasgando a Holanda, desaguando nos mares do norte. Além, obviamente, de sua importância na época do Império Romano, o rio foi um elemento essencial para o período chamado Romantismo Renano. A Renânia, região centro-sul da Alemanha, recebe esse nome a partir das águas do rio. Obviamente, o elemento comercial não pode ser descartado. Sua importância geográfica contribuía para a movimentação de pessoas e mercadorias por toda a região da Europa Central. O comércio realizado por todas as cidades que são banhadas pelo rio contribuiu efetivamente para o enriquecimento e para a formação cultural da Alemanha. Nascido em fins do século XIV, um homem chamado Johannes Gutenberg contribuiria de forma essencial para a reforma que viria a ser realizada por Martinho Lutero também na Alemanha. Gutenberg foi o criador da prensa móvel, uma máquina movimentada por tipos móveis que contribuía para a reprodução de livros. É importante lembrarmos que até o século XIV, século XV, a reprodução e a cópia de livros era uma prática exclusiva da Igreja Católica. Os monges copistas profissionais responsáveis pela leitura e pela cópia das páginas dos livros que a Igreja Católica tinha interesse em reproduzir eram profissionais super qualificados. Praticamente as únicas pessoas que tinham a habilidade de ler e escrever eram os responsáveis por reproduzir e dar continuidade às obras que a Igreja Católica buscava inserir e disseminar dentro da Europa. Aquelas que não eram de tanto interesse assim acabavam sendo esquecidas ou destruídas. Dessa forma, a Igreja monopolizava a reprodução e o domínio dos conhecimentos. Porém, Gutenberg, com sua máquina de tipos móveis, deu autonomia e possibilitou que qualquer pessoa que possuísse a máquina tivesse a capacidade de reproduzir as obras que desejasse. Essa máquina foi essencial para que Martinho Lutero pudesse disseminar suas 95 teses por toda a Alemanha. Suas ideias, perseguidas por parte da Igreja Católica, ganharam notoriedade graças à máquina de Gutenberg.
Ganze relativ flach hier auf den Tisch auflegen und den Text geordnet auf den Tisch rüberschieben, ohne dass ich das, was ich gerade eben gesetzt habe, wieder durcheinander bringe. Wir haben Leinöl eingekocht und das ist noch nicht zäh, flüssig und trocken genug. Da kam dann noch Baumharz dazu. Und das Gutenberg auch nicht getrocknet. Da hat er auch nur gleich. Bringen wir nur unsere Kapitelenden an den richtigen Platz, damit wir auch unsere Seite drucken können. Und wir drucken auch nochmal was Gutenberg die Presse. Gutenberg hat als erster mit einer Spindelpresse gedruckt. Technische Prinzip ist ganz einfach. Ich habe diese schraubengleiche Spindel und wenn ich die bewege, gibt es neben der Drehbewegung und der Abplatzbewegung und ich habe mein Papier genau an den Platz ein, dass es, wenn ich es jetzt umlege, genau auf meinen eingeklappten Satz zu liegen kommt. Ich schiebe jetzt noch den Schlitten unter die Klasse und jetzt könnten wir eigentlich losdrucken. Könnte sich jemand vorstellen, nehmen Sie bitte mit beiden Händen und ziehen dann so kräftig wie möglich in die Richtung. So, und jetzt drucken wir. Das ist schon sehr gut. Einmal nochmal lösen und vielleicht noch einmal mit Anlauf. Ein bisschen mehr. Jawohl, perfekt. Ich glaube, das reicht. Ich helfe Ihnen. Vielleicht was. Ich mache es auch nochmal. Wenn es jetzt der Druck zu schwach wird, dann war es nicht süß, sondern nicht. So, also dreimal, das hält auf jeden Fall. Gehen Sie gerade hier mit dem Zeigefinger drin und hier drunter. Und dann mit ein bisschen Schwung schnell öffnen, wenn ich jetzt sage. Sind wir mal alle ganz leise. Jetzt bitte. Ja, war ein bisschen leise, unser Drucker war schüchtern, aber einwandfreier Druck. Ich kann in die Mittagspause gehen, Sie machen das weiter. Am besten zeigen Sie es mal den anderen. Halten Sie es gerade hier oben und rechts und links, weil es noch ein bisschen feucht. Also ich finde es einen Applaus wert. Embora não estejamos falando de uma época medieval, o final do século XIV e início do século XV foi essencial para a disseminação de ideias que contribuiriam para eventos como as grandes navegações, a difusão de mapas, ideias que até então a Igreja Católica enxergava como uma ameaça, e a prensa de Gutenberg foi um elemento essencial nesse processo de difusão e de construção de conhecimentos. Gutenberg pode ser considerado um dos homens mais importantes da história ocidental, pois graças a ele a imprensa foi criada, ideias foram difundidas e a Igreja Católica passou a perder cada vez mais espaço, especialmente com a chegada de Martinho Lutero. Se Frankfurt hoje é conhecido como um hub econômico e o coração financeiro da Alemanha e da Europa, essas origens podem ser encontradas desde períodos medievais, remontando ao fim do Império Romano até personagens históricos como Carlos Magno. Como decimos, hay que aprovechar los momentos ahí, A Praça Hommerberg foi e atualmente continua sendo o coração de Frankfurt, um centro econômico que a partir do século XIII abrigava a famosa Feira de Frankfurt, a
atraindo comerciantes de toda a região central da atual Alemanha, que através do rio Meno navegavam até aqui para poder comercializar os seus produtos, trazendo produtos das regiões mais afastadas e buscando produtos que só existiam aqui. Atualmente é inevitável não virmos parar na Praça Hommerberg, pois ela é o ponto central do turismo da cidade. Dessa forma, podemos considerar a cidade de Frankfurt uma das principais raízes culturais e econômicas da Alemanha. Ela e todos os seus arredores, como por exemplo a cidade de Mainz, às margens do rio Reno, representam um ponto essencial para o entendimento do desenvolvimento, da urbanização e da economia da Europa.